Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Crescimento. Estou aqui com meu amigo Guilherme Branco. Hello, my friends. Tássio Levi. E aí, gente? Meu nome é Lucas e vamos nessa. Pessoal, eu gostaria de saber, nessa nossa conversa aqui, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre como essa pandemia, sobre como esse isolamento social evidenciou a maldade e também a bondade na nossa sociedade. A gente já viu uma maldade no ser humano logo no início dessa pandemia, né? A gente levou muitas brincadeirinhas, assim, a gente pensava que era só mais um problema e tal, e a gente no início não pensou que ia chegar a essa proporção, né? Até porque surgiu a ideia lá na China e tal, e muita gente falou que é porque estão comendo cachorro, não sei e tal, nunca vai chegar aqui. Teve toda essa questão, mas já começa um sentimento do ser humano. Aí quando a gente já entrou em quarentena e a galera foi Fechou os aeroportos. fecharam tudo, né? Entendendo a gravidade, né? Que o pessoal começaram a entender a gravidade do perigo. Mesmo assim, teve gente que, não pega não, isso aí é só uma gripezinha. Ou no porte de atleta. Eu tenho porte de atleta. Eu tenho mais que todos vocês. Então, tipo assim, a gente deu pra ver, pelo menos na minha opinião, que a gente é muito autocentrado, assim, a gente é muito individualista. A gente não pensa no outro, né? A gente quer sair de casa pensando que quando voltar a gente não vai causar mal pra ninguém. A gente esquece de pensar na criança que tá ali, ou naquele nosso parente que é mais idoso, que tem problemas de saúde. E a gente, assim, no início a gente viu que muita gente desprezou isso. E pra mim já começa aí a maldade do ser humano, de como o ser humano quer ser muito individualista, como o ser humano é muito consumista de si mesmo. Ok, cara, o Tássio foi fundo. Eu gostei, de verdade. O Tássio falou um pouco sobre a gente não dar importância racional a uma coisa que tá vindo, que vai acabar com todo mundo, pode acabar com todo mundo, e aí evidenciando o nosso egoísmo, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem alguém que teve corona? Alguém que vocês conhecem tem corona? Eu fiquei sabendo de uma pessoa que parece que deu positivo, tipo assim, perto de mim. Assim. Entendi. Não perto, médio de mim. Uhum. Teve um parente meu em Manaus que morreu de corona. Faleceu. Porque assim, ele tinha problema cardíaco, né? Então assim, ele morreu de ataque cardíaco, sim. Mas a gente não entende que ele morreu de ataque cardíaco por causa do corona. O corona. Então assim, o cara caiu. Ele tava mal, ele tinha esse problema, só que aí o Covid atacou e piorou a situação dele, né? Comorbidade. Acabou com o coração. Na minha família tem um tio que pegou. Eu tenho um tio que pegou, e aí confessou pra mim que pegou e tal, e tá em isolamento. Virou um tabu, virou um negócio que tipo porque parece que não existe, né? Eu não peguei, você não pegou, ninguém tem. Então ninguém tem, mas assim, virou tipo, eu preciso esconder isso aqui das pessoas ou motivo até de orgulho, porque assim... Peguei e sobrevivi. Ou tipo, cara, você não virou vai tudo. Então eu tenho vergonha. É mesmo. Teve vergonha de falar. Querendo ou não, por exemplo, AIDS é um negócio desse estilo, né? Cara, é um segredo meu, ou escolho não contar, não sei o quê, ou tem gente que escolhe contar. Constrangedor, talvez pela forma, às vezes, né? Que contraiu. Mas e o Covid? Tá se tornando... Cara, se eu pegasse Covid, eu acho que minha fé ia esquentar ainda mais, assim. Eu acho que eu ia ficar mais cristão, talvez. Mas será que eu ia ficar com vergonha? Não. Eu acho que eu só ia realmente isolar mais a casa lá, e eu acho que a minha esposa ia precisar parar de trabalhar, mas assim, de sair para ir pro trabalho, porque ela é da área de saúde, continua indo, mas teoricamente não ia mudar nada do que eu tô fazendo. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês estão se cuidando? Real, assim, tipo, ou então vocês, não chegou aqui em casa, não chegou na tua, tô de boa já tô de boa. Como é que tá? Então, velho, eu tô muito de boa, velho. Sabe por quê? Não! É porque eu sei Kamikaze. Vocês vão entender e vão Sempre foi atleta. Sempre foi atleta. Forte de atleta. Sempre corri, sempre joguei futebol.
É porque é o seguinte, não é que eu tô de boa, é que eu não tive escolha, a não ser ficar de boa. Eu sou um cara griladaço com essas coisas, griladaço. E aí, eu vim, tipo, numa tomada de uns 2 meses extremamente grilado, desesperado, e eu não dava mais conta, entendeu? Já tava, sério, já tava começando a passar mal, já tava começando a ficar... Você já tava aqui em Brasília quando você tava assim? Já, emocionalmente eu não tava passando álcool em gel, tipo, dentro de casa. Tomei banho e vou passar álcool em gel. Quando a quarentena começou, você já tava em Brasília? Não, você tava... não, eu tava em Porto Seguro. Ah, entendi. E vim de quarentena. No caso, sem Você fazer furou, quarentena. você Furei furou... a quarentena pra vir Entendi, pra de Bahia direto para Brasília. Exatamente. E aí eu, tipo assim, cara, eu comecei a me desesperar e tal, e eu percebi que se eu continuasse desse jeito, eu poderia ter um problema emocional, assim, ficar, né, ter um problema mais sério. Então, assim, eu não tô saindo de casa, eu mal tenho saído de casa, no máximo eu vou no mercado, vou resolver alguma situação. Então, assim, eu tenho procurado não me alarmar da mesma forma como eu estava. Entendi. Esse é o meu tô de boa. Não, eu tenho que me cuidar por mim e por aqueles que vivem próximo de mim, né? Eu tenho uma tia que ela é grupo de risco, então assim, minha quarentena toda foi nessa preocupação. Inclusive meus amigos que estão aqui do meu lado sabem dessa questão. Fiquei alguns dias sem sair de casa mesmo, para proteger ela e tal, né? Então assim, eu tô me cuidando, né? Assim, não o máximo que eu posso, né? Mas eu tô me cuidando bastante, até porque no local que eu trabalho, eu preciso estar de máscara o tempo todo. Às 6 horas que eu trabalho, eu preciso estar com gel o tempo todo passando e tal. Mas aí também isso já revela a nossa preocupação com o outro, né? Já revela a nossa preocupação com a gente e principalmente com o outro, porque assim, se você não se cuida, é uma pessoa a mais que você está... que você pode matar, né? Literalmente, você pode matar. Colocar em risco. Colocar em risco, exatamente. E só para deixar claro, eu sou a favor do distanciamento social, sou a favor da quarentena. Eu também. Estou em casa. Não é que eu tô de boa aqui, não sei o que, é porque eu estava num extremo e, tipo assim, tentei me equilibrar para poder ficar de boa, mas eu nem de casa eu tô saindo direito. Nessa quarentena, a gente teve a ascensão, né, até o endiplomamento. Segura essa palavra. Um monte de gente agora diplomado. Ah, meu amigo, mas isso aí... Nessa quarentena, muitos doutores se formaram, formados no Facebook. Instagram. Isso. Tem mais também. Qualquer outra... WhatsApp, que é o WhatsApp, principal. Foi o WhatsApp principal ajuda. professor, né? Sim. Ensinou a todo mundo, disseminou muitas informações positivas, verdadeiras. E vocês já cruzaram essa parte? No início da quarentena vocês estavam assim também o tempo Eu todo? sabia de tudo. Você sabia? de tudo. É? Eu sabia de tudo sobre o corona, eu sabia de tudo que estava acontecendo, sabia o número de mortos, o número de infectados. Eu sabia onde estava menos, onde estava mais, eu sabia se era canhoto, se era destro. Se canhoto pegava mais corona do que... Por isso. Mas assim, fez parte da minha cura emocional eu parar de ver essas coisas, porque eu realmente estava ficando doente. Acho que no primeiro mês eu também fiquei bem preocupado, querendo saber de todas as notícias e tal. Como eu já tive muito problema pessoalmente assim, com fake news, Você gosta, Tassi? Como é que é? Deus me livre. Você fica compartilhando, tá, as fake news? Não. Claro que fica. Eu quero que alguém invente uma lei que proíba isso. Ai, meu Deus. Então, Não, mas deixa eu terminar. Ah, fala. Então, assim, pra mim, no primeiro mês foi muito assim. Me preocupei bastante, queria saber de tudo e tal, né? Sempre procurando as fontes direitinho. Mas teve uma hora que ficou meio dividido, assim. Porque tem uma parte que já é mais a favor do isolamento social e tem outra parte que é menos a favor do isolamento social, né? Então fica nessa divisão. O ser humano fica nesse meio termo aí, nessa linha. Aí ou você vai para notícias que são mais sensacionalistas, aí você fica assim, desesperado, você tossiu, você já acha que já tá com coronavírus. Mas por outro lado, você vai para um outro extremo e você pensa que ninguém vai pegar, que é tipo assim, invenção da mídia
E é uma teoria da conspiração. Ontem mesmo, quando você mandou aquela Que é o mensagem. sinal 5G que tá espalhando. Gente, ontem quando o Tassi mandou aquela mensagem no grupo. Gente, eu tô tossindo aqui, eu não sei se vai dar pra gravar. A gente, com certeza eu falei, gente, será que o Tassi tá... Será que esse idiota pegou esse Eu pensei muito, sério, ontem à noite, de verdade. Não, mas é porque qualquer coisinha, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa maturidade assim, de sentimento, né, de espírito e tal. A gente precisa ter o pé no chão sobre isso. Ô Guilherme, deixa eu te perguntar, o que você acha que são as melhores coisas que aconteceram, os prós e os contras? Tanto olha só, da pandemia, às vezes você quer diferenciar isso, da pandemia e do isolamento. Entendi. Prós da pandemia. Se Difícil. não quiser diferenciar, não diferencie, tá? Não, prós da pandemia... Nada. Não, eu acho bom diferenciar, porque realmente faz diferença. Prós da pandemia. Nada. Cara, um monte de gente tá morrendo, eu não tô conseguindo. A economia, prós da pandemia, tem um monte de gente que tá ganhando dinheiro, que é empreendedor e que vai fazer, e que esse momento vai mudar a história de muita gente no sentido de evoluir. Prós da pandemia, por quê? Porque essa crise tá gerando uma nova realidade econômica de todos os sentidos. Eu acho que sem a pandemia não haveria isolamento ou quarentena. Então mas... é um pouco difícil diferenciar por causa disso. Mas é válido diferenciar porque digamos que o mundo inteiro não tivesse seguido as ideias dos médicos e doutores. Digamos que tivesse todo mundo na rua de máscara, trabalhando normal igual estava. Digamos que esse tivesse sido o caminho geral da galera. A pandemia teria algum ponto positivo? Para alguns setores, sim. Muita gente no setor alimentício, por exemplo, evoluiu, desenvolveu seu negócio, partiu para o online. No setor educacional, eu sou professor, então eu vi muitos professores que assim, com todo respeito aos meus colegas mais experientes, que já estavam fadados ao giz, até o fim de suas carreiras, fazendo perguntas sobre Google Sala de Aula, sobre Google Meets, sabe? Aula online, EAD, essas coisas. Então se reinventaram e se viram felizes numa nova situação, não necessariamente por causa do isolamento, mas também. Agora falando sobre o isolamento, para mim o isolamento é uma bênção. Na real, a gente precisa ter uns momentos de isolamento, porque se não for compulsório, a gente não faz. É muito difícil e a gente tem histórias de grandes homens e mulheres que se desenvolveram, e eu vou citar um deles porque é uma das referências do meu coração, assim. Por exemplo, Renato Russo, um cara que falou muitas coisas boas para uma geração, outras coisas ruins, prejudiciais também, sem julgar o caráter e a produção do cara, de forma, assim, honrando ou desonrando. O cara teve um período em que ele teve que ficar de cadeira de rodas, e com isso ele leu muito, ele se aprofundou muito, ele se desenvolveu. E então, quando ele saiu daquela condição, ele teve uma voz para produzir. A gente tem Isaac Newton, que desenvolveu um monte de coisa em quarentena. Então, quarentenas, sejam elas para geral ou para uma pessoa só, costumam produzir muitas coisas boas, porque desconecta de escolas, tira do ritmo, outra coisa. Então, assim, mas uma coisa que eu tenho visto de pró da quarentena é o desenvolvimento das interioridades. Estamos no ritmo, estamos no fluxo e de repente a gente olha para dentro, porque o fora está cercado, a gente está cercado das paredes da nossa própria casa, dos limites que o governo colocou, dos decretos, e a gente não pode ir, a gente não deve ir, então a gente está preso com a gente mesmo. Ainda que a gente tenha Wi-Fi, ainda que a gente tenha internet, estamos presos com nós mesmos, não tem como se livrar disso. Então, ficar preso consigo mesmo é uma das grandes questões catalisadoras de analisar quem a gente é, como é que a gente está e qual é o nível das nossas virtudes. Assim. Então, olhar para dentro é uma novidade que a quarentena trouxe para mim. Eu não consigo me lembrar da última vez que eu fiquei em quarentena, sem falar dos retiros, porque retiro sempre era com a galera. A gente fala, é um tipo, né, de você tira um período,
pra ficar fora, mas geralmente era de galera, então pra mim a quarentena tá sendo muito importante na parte das interioridades. Vou passar a bola, eu tenho mais coisas pra falar sobre positividades da quarentena, mas quero ouvir vocês. Benefícios da pandemia em si, né, do vírus, fisicamente não tem prova. É só negatividade, tem que ver muitas mortes. Mas aí eu concordo com o Guilherme, que mexe na nossa questão existencial, né? Essa questão de você... É um mundo muito acelerado, é um mundo muito individualista, assim. Então você tem um vírus desse, uma pandemia dessa, você para e vê a importância da vida, a importância de viver, a importância de você ter saúde, né? Assim, existencialmente mexe muito com a gente. O isolamento social, eu queria fazer alguns links assim, bíblicos, inclusive sobre essa questão. O primeiro link é a questão do nosso cuidado. Quanto é importante o nosso cuidado com a gente, né? A higienização, a gente vê isso no Antigo Testamento, por isso que tinha as leis cerimoniais. A gente viu muito essa questão da limpeza, a questão da mulher que ficava menstruada, a gente pensa que é sexismo, que não sei o que, mas não, a mulher não tinha absorvente na época, então assim, a mulher se sujava, então o sangue que saía, o sangue sujo, né? Então a mulher tinha que ter aquele cuidado de estar isolada e tal. Outro link é que a gente negligencia pensando que é coisa errada do adventismo, né? Da igreja adventista, que é a questão do sábado. Eu acho que a gente negligencia muito esse mandamento. Eu acredito que claro, não estou falando que a gente tem que seguir a risca, a gente não tem que trabalhar no sábado, não, mas um descanso, de você saber esse período de parar, Pausa, né? De pausa, de você estar muito atarefado e tal. Inclusive, tem um autor muito bom, que é o Walter Brueggemann, que ele fala muito sobre essa questão do sábado, do tempo sabático de você tirar, né? Então, assim, o isolamento social nos fez perceber que isso é um benefício. Você parar, preciso parar. Tem muita coisa girando, é muita coisa para pensar, a gente tem muita informação, cara. Então hoje em dia tudo é muito e a gente precisa ter esses momentos sabáticos de a gente pensar, evoluir. O isolamento, você ficar sozinho e tal, refletir, que é a solitude, né? Que faz evoluir muito. Então, assim, tem esses benefícios. Assim, os malefícios do isolamento social é que a gente precisa um do outro. Ninguém é uma ilha de isolado. A gente precisa de comunidade. A gente precisa de povo, a gente precisa de gente perto da gente. Então esse é o único, acho que é a pior questão do isolamento social na parte negativa. Tá gostando, Lucas, de ficar cercadinho? Em relação à pandemia, eu acho que o mínimo que vai acontecer, que vai ajudar, já é mudar os nossos costumes de higiene. Cara, eu não carregava um álcool em gel. Pouquíssimas pessoas carregavam álcool em gel. Como a gente lava pouco as mãos. Como a gente lava pouco as mãos, o rosto, os braços. Cara, a gente aprendeu a lavar as mãos. A gente teve que aprender de verdade a lavar as mãos. E aqui eu vou trazer a estatística internacional. O brasileiro é das nacionalidades que mais lava a mão. Então, se você tá com essa sensação, imagina o mundo inteiro. Cara, e pelo menos isso, sabe? Pelo menos essa limpeza de costumes, da gente chegar da rua, já comer, já vai lá almoçar, já mete a mão na comida, não sei o que, nem sabe por onde passou, que germe, que vírus que tem, a gente fica doente e nem vê. Pegou no dinheiro. Nosso dinheiro é uma das coisas mais sujas, né? Porque passa pela mão de, 500 pessoas. E isso é quando o dinheiro é novo ainda, né? Quando a célula é velha, cara. Tem células aí que estão há quantos anos na praça? Pelo menos, 10 anos. Então você coloca 10 anos aí pegando na mão, passando na mão. Ninguém limpa a célula de dinheiro. Então, assim, cara, pelo menos isso. Se no final das contas a gente olhar e falar que não teve nada de bom, mas isso teve. Assim, eu, pelo menos, mudei a forma de enxergar a minha higiene, a forma de eu não me privar, mas me blindar dessas coisas
ruins assim da vida, essas na questão da saúde, né? Uma outra coisa que eu pensei positiva, esse dia a gente estava fazendo as contas lá em casa, a gente tem uma reunião mensal para falar das contas, falar do dinheiro. E aí a Carol virou para mim e falou assim, esse mês em tal área a gente gastou menos R$1.000. Toda feliz, né? Caraca, poxa, economizando, não sei o quê. Eu falei, não tem onde gastar, tá tudo fechado. Quantas vezes você foi no cinema esse mês? Quantas vezes a gente saiu pra lanchar por aí, comer um rodízio? Então, outra positividade. Então, pra mim, a quarentena evidenciou o consumo. Fechou tudo. O que é essencial? Tá pedindo tudo pela internet? Não necessariamente, mas o essencial tá tendo. Comida, tá tudo normal. Agora, tem muita coisa que a gente estava comprando que não era boa. Outra coisa que é impossível não falar é a quarentena influenciou nossa antifragilidade, desenvolveu nossa antifragilidade. Existe um conceito de fragilidade que é o seguinte, por exemplo, se eu pegar uma caneca e jogar no chão, ela quebra. Agora, imagine se a gente, pegando uma caneca e jogando no chão, ela se quebrasse, mas ela, quando fosse reconstruída, ficasse mais forte. Então, antifragilidade é uma resposta que a gente dá no sentido oposto a uma força que foi feita contra a gente, que teoricamente nos enfraqueceria, mas a gente consegue dar uma resposta, se tornar uma coisa ainda melhor daquilo que a gente tinha, antes de ter sido provocado. Então, passa por aí, tem algumas outras coisas, mas passa por aí. Então, já falei um pouco da questão profissional, muitos profissionais, muitos professores, de todas as áreas, de todos os segmentos, muitos profissionais tiveram que se desenvolver, achar uma solução para um novo problema, e só esse caminho de ter que achar uma nova solução já os transformou em melhores pessoas, melhores profissionais, melhores familiares. Agora, revela caráter. O Lucas começou esse podcast falando, né? Evidenciou o bom, o bem e o mal de cada pessoa, e para mim revelou o caráter de muita gente. Porque pessoas que a gente achava que responderia bem à quarentena não responderam, tiveram respostas totalmente más, e aqui para não denegrir ninguém, e outras pessoas que a gente não esperava nada saíram com excelentes soluções pensando no outro. Então, para mim, revelou muito caráter. É importante. E de novo, né? Deixando claro que a gente não está falando de um lado só, ou sei lá, a gente está falando em todos os sentidos. A gente está falando aqui do isolamento, principalmente, né? O isolamento. A gente está lutando a favor do isolamento. Eu sou a favor do isolamento. Só que tem gente que está morrendo. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro para colocar comida na mesa. Os filhos deles estão morrendo. Os netos e tudo mais. Então, assim, é que nem você falou, realmente, evidenciou a maldade em muita gente. Porque tem gente que não tá nem aí. E posta xingando, posta falando mal e não sei o que. E você tem que se lascar, empresário tem que se lascar. E tem que não sei o que. Porque tem que se isolar. Da mesma forma ao contrário, né? Da mesma forma ao contrário. Você tem que se lascar porque eu tenho que trabalhar e pôr comida. As coisas não precisam ser assim. As coisas que nem a gente de vez em quando fala aqui nos nossos episódios, as coisas não precisam tomar um rumo para os extremos. Não precisam. Nós podemos tentar. Nunca vai ser um equilíbrio, assim como o meu amigo Guilherme gosta de falar, mas a gente precisa tentar uma forma de equilíbrio entre os dois pensamentos. Nem que seja jogando dado aqui para ver quem tá certo. Mas a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar no outro, tentar colocar realmente no lugar da pessoa que está do nosso lado. Tem gente morrendo do nosso lado, não é drama, não é tentando. Tem gente que está morrendo do nosso lado de Covid e tem gente que está morrendo do nosso lado porque não tem comida. Eu acho que a nossa época pós-moderna, como eu sempre digo, né, muito acelerada, muito líquido. Então, assim, a gente não estava preparado, o mundo, na verdade, não estava preparado, principalmente os países de terceiro mundo, para uma pandemia. Então, assim, você vem com um problema mundial, né, de saúde. Aí você tem uma administração que não é muito boa, ou um governo que não tem muitas condições.
e você não está preparado para uma pandemia. Então, como resolver essa situação? Tem que estar isolado, mas ao mesmo tempo você tem que colocar comida na mesa daqueles que são autônomos e tal. É muito difícil essa questão, porque o mundo não estava preparado para uma pandemia. Se tivesse preparado, tava tudo bem. Deixa eu fazer uma Tinha vacina. Se tivesse preparado, tinha vacina, tinha acabado tudo. Justamente porque a gente não pensa nesse lado, a gente quer muito consumir, a gente quer consumir pra caramba e tal, e a gente não pensa nesse lado, né? Como seria se o mundo acabasse amanhã? Como seria se a gente sofresse uma guerra hoje? Entendeu? A gente sempre pensa, o ser humano ele é muito triunfalista, assim, ele só quer pensar no que vai ser bom pra ele, né? Os governos hoje entram pra governar e só querem, assim, ver as questões que vão fazer o país alavancar e tal, mas nem essa ou o seu Quem dera se fosse assim. ou o seu projeto de poder. Eu quero continuar, ou eu quero assumir alguma coisa, então eu sou, sei lá, sou deputado e eu quero ser senador daqui a 4 anos, então eu vou trabalhar para isso. Tem uma coisa... É muito positivista, né? É muito positivista, assim. O ser humano é muito positivista, assim. Ele não é muito... Acho que a gente devia ter um pouquinho de pessimismo, exatamente. O ser humano devia ter um pouquinho de pessimismo, assim, ter o pé lá na frente, mas o outro atrás, assim, sabe? Ter o pé mais no chão, assim, e tal. Foi muito bom esse gancho que você puxou. Eu tô aqui, enquanto você falava, eu tava pensando aqui, porque dos anos 80 pra cá, final dos anos 70, dos anos 80 pra cá, a gente teve uma grande mudança na psicologia, que foi o advento, ou então a expressão mais representada até pelo Conselho Nacional de Psicologia americano, quando a gente teve, por último, uma liderança da psicologia positiva, que é uma psicologia que interfere muito nesses dias, é uma psicologia que é muito desenvolvida dentro dessa visão produtivista, que a gente tem tido até do movimento coach. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui registrado para décadas e séculos e nos corações de vocês é assim: a ansiedade que está rolando agora durante a quarentena, ansiedade, tristeza, tudo isso é muito maior, no final vai gerar um bem, ou é a mesma coisa do que já tinha antes, só que numa forma diferente? Como é que vocês estão vendo isso, assim? E aí? A questão da ansiedade. Ansiedade, tristeza. Cara, eu acho que tá realmente grave, assim. Tá pesado? Deu pra ver que o ser humano é muito ansioso, né? Muito, cara. Muito. Eu A gente preciso me trabalhar, me policiar nessas questões, porque eu começo a entrar num mundo que, na verdade, esse mundo nem existe, e eu tô aqui já entrando, tipo, loucamente, já morreu todo mundo e é Walking Dead. Você sabia que era tão ansioso? Eu sabia que eu era ansioso, mas não tão ansioso, ok? Mas assim, eu acho que a verdade é que a tendência é piorar, no meu ponto de vista, porque não tem sido trabalhado da forma como devia, na minha opinião. Eu acho que deveria haver um foco nessa questão, e não está tendo. A gente vê alguns profissionais, algumas pessoas tentando começar algum tipo de coisa, mas a gente vê pequenos projetos de alguns psicólogos, alguns psiquiatras em alguns lugares, alguns pastores, escolas, alguns espiritualistas, né, também. Algumas pessoas tentando algum tipo de ajuda, mas a gente não tem nenhum foco nisso, nenhum foco. A verdade é que são pequenos pontinhos de pessoas que querem ajudar de alguma forma, mas não existe um foco para saúde mental, por exemplo, né? Não existe um foco para as pessoas entenderem que é importante. A verdade é que a gente está falando aqui, mas eu não coloco a importância que eu deveria na minha saúde mental. Deixa eu falar de mim. Eu nunca li um livro de saúde mental. Você vê? Eu já li muito livro de um monte de coisa, mas nunca, até então, tem algum na fila. Já tinha lido bastante sobre inteligência emocional e tal, é uma coisa é um tema que me chama muita atenção, mas assim, cara, saúde mental é uma área importantíssima. Desenvolvimento. Então, a psicologia entrou em evidência, né? Tá começando. Eu puxei essa coisa de ansiedade assim,
o Lucas falou que sabia que era um pouco ansioso e descobriu que não. Descobri que não era muito ansioso. Que ele era muito ansioso. Mas pra mim, assim, eu descobri que eu tava com a ideia certa sobre mim, assim. Eu posso ficar ansioso, mas de forma geral, eu não sou tão dado à ansiedade, assim. Eu não sei se é porque... Talvez eu seja indiferente, né? Ao que tá rolando e tal. Mas eu fiz como vocês. Pra mim, me ajudou a não entrar nessa bolha, assim, de perigo, perigo, perigo. Quando eu realmente desliguei, assim. Eu não sei. Eu tô meio por fora das notícias, assim. Tô desligando o jornal, tô vendo outras coisas, tô produzindo outras paradas, assim. Meio que cancelei a quarentena da cabeça. Eu faço tudo que preciso, mas... eu tô esquecendo que existe Covid. Eu transformei as coisas de dia a dia, álcool, máscara e tudo, como se eu estivesse escovando os dentes, botando uma meia antes de pôr um tênis. Transformei isso numa rotina, os cuidados, mas esqueci Covid. Eu posso passar dias sem falar de Covid, que praticamente esqueci que existe. Aí alguém fala assim, mas isso aqui é da quarentena. Eu, é. É verdade. Estamos. Então, Tássio, a gente comentando aqui antes, a gente falou um pouco sobre a fé, né? Como isso tem aumentado e fortalecido a nossa fé. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre isso, que a gente já está quase terminando o nosso episódio. Essa questão, toda vez que a gente entra na história, e principalmente na história cristã, e como o cristão se comporta diante dessas situações, né, principalmente agora no momento da pandemia. A gente teve uma época também, eu não vou lembrar a data agora, mas a questão da peste negra. Aí eu lembrei da situação que na época da reforma, né, Martinho Lutero enfrentou. Sempre teve esses casos, né? Eu acredito que concordo com vocês, nos descobrimos muito ansiosos, nós somos uma geração muito ansiosa, nós somos uma geração que quer tudo na hora, e falou de quarentena, a gente quer 4 dias, então, assim, é muito apressado, né? Mas, e como isso afeta na nossa fé? Como eu mesmo, de vez em quando tive alguns picos de crise, assim, porque como explicar o problema do mal? Como que Deus deixa com que uma pandemia dessa, com que um problema de saúde dessa, com que mate tantas pessoas, né? E eu estava lendo um livro que fala exatamente dessas questões, né? Do problema do mal. E ele fala de como os cristãos se comportaram na questão de tsunami, na questão de furacão, a questão das torres gêmeas lá. Então o cristão, ele sempre, assim, é quase inexplicável a questão do problema do mal. Por isso que acho que causa muita confusão e muita crise de fé. Eu tive um pouco de crise de fé, mas o que me faz ver nessa pandemia, em momentos assim, é que mesmo acontecendo isso tudo, mesmo que a nossa fé seja abalada, eu não vou falar que nem nosso ex-presidente, né? Ainda bem que a pandemia surgiu, não é essa a questão. Mas nesses momentos, até Deus, e até é difícil de falar disso, né? Se Deus é soberano, da soberania de Deus, por exemplo. Deus é soberano, então ele permite que isso aconteça e tal. Sim, ele permite. Ele tem os motivos dele, que isso é um assunto para outra hora, mas, como a gente falou aqui, cara, a gente tem o benefício de ver como a gente é imune, como a gente negligencia o Antigo Testamento, por exemplo. A gente negligencia alguns mandamentos, a gente vê que a gente nós somos pessoas imunes, que não se cuidam, que não tem higiene. A gente vê que a gente não dá valor ao descanso, a gente é muito positivista, a gente é muito ativista dessas situações. Então, se for linkar e enumerar muitas coisas que a gente já falou até aqui, a gente vê que tem muita coisa que faz a gente perceber que a gente precisa de redenção. A
A gente precisa reconhecer que existe um Criador, que existe um mal no mundo, que esse mal foi vencido na cruz, mas mesmo assim, esse mal ainda persiste. E Deus quer que a gente olhe para o único bem supremo e diga: esse mundo não é assim, que a gente pense como os profetas, né? Tá acontecendo isso, mas vem algo melhor, é para algo melhor. Então, assim, como cristãos numa situação dessa, momentos que a crise vier, a gente precisa aprender a lidar com essa questão dessa maneira. A gente, assim, precisa ser realista. Tá tudo mal, tá tudo desmoronando, mas é para vir algo melhor. Assim, eu consigo lidar com essa situação. É uma esperança. Há uma esperança. No fim. No fim há algo melhor. Ainda existe esperança, né? Entendi. Muito bem, muito bem. Esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo. E esperamos você no próximo e lá vamos nós. Valeu! Valeu!